Para que estudar geotécnica? O objetivo nosso do estudo da geotecnia vai ser resolver os problemas de engenharia de solos ou engenharia geotécnica. Esse quadrinho foi tirado do livro Lambe-Whitman e também está na apostila do professor Reno, da UFES, e eu estou trazendo aqui, né? Então, para poder a gente resolver esses problemas de engenharia de solos, a gente tem que conhecer aí da mecânica dos solos, da geologia, ter experiência e fazer aí a análise econômica. Então, nós temos que analisar, né, as propriedades de tensão e deformação dos solos, isso é o que? Mecânica dos solos, né, por isso que leva o nome de mecânica, fazer as análises teóricas das massas de solo, a parte de geologia, né, como é que é a composição atual do solo, a gente tem que analisar isso aí. Vamos ter que analisar os projetos, como que eles se comportaram, né, sobre que condições que isso aconteceu, e fazer uma análise econômica, porque, né, para poder ver se o projeto que está sendo dimensionado é viável. Então, esses 4 fatores aqui vão se juntar para um julgamento de engenharia e a gente chegar no finalmente aí, que é uma solução, né, para os problemas de engenharia e de geotecnia. Por que é importante estudar, então, o comportamento do solo e quais são os problemas que podemos encontrar, né, nas nossas obras? Vamos falar, então, sobre algumas aplicações. Estudando o comportamento do solo dentro da área de geotecnia, a gente vai ter base para fazer aí os projetos de fundações de prédios, por exemplo. Então, aqui tem 3 tipos de fundações, né? São essas ilustrações mostrando isso. Nós vamos ter base também para fazer projetos de contenção de encostas. Aqui, por exemplo, mostra uma encosta que sofreu um processo aqui de deslizamento e depois uma obra de contenção aí para resolver o problema. Né? Isso aqui eu tirei da apostila da professora Denise. Outras aplicações, a gente vai poder projetar aterros compactados. Então, aqui é o solo sendo utilizado como um material de construção, né? Como um aterro para poder levantar o nível de um terreno, né? E a partir daí fazer algum outro tipo de construção. Também é aplicado aí no dimensionamento estrutural dos pavimentos. O conhecimento da geotécnica também é muito aplicado em toda a área de mineração, porque todo tipo de mineração é feita uma modificação da geologia no local, né? Toda obra aí de subsolos vão depender muito aí dos conhecimentos aprofundados da geotecnia. Então, toda vez que a gente vai fazer um prédio com subsolo, a gente vai ter que, né, ter esse conhecimento bem aprofundado. As barragens também a mesma coisa, nós vamos utilizar diversos conceitos que a gente vai aprender aqui no curso de geotecnia, né, para poder pensar em fazer uma obra aí, qualquer tipo de obra aí de barragens. Problemas em obras. Aqui eu estou trazendo alguns tipos de problemas que aconteceram, né, devido a algum problema aí na parte do solo, né, da geotecnia. Então, isso é um caso aí que aconteceu em Santos, na praia, nos prédios em frente à praia, né, mostrando aí um recalque diferencial, os prédios inclinaram, né, então isso foi um problema que o solo mais profundo, com baixa resistência, sofreu um processo de recalque, fazendo com que os prédios sofressem esse tipo de inclinação. Aqui um outro problema, um aterro bem alto feito, isso aqui é uma obra que aconteceu na Rodovia do Sol. Esse é um aterro bem alto que foi construído em cima de um solo mole e esse solo não suportou e rompeu. Então a gente vê aí o processo de ruptura, né? Olha o tamanho do caminhão aqui, esse de azul, e o tamanho da ruptura e o tamanho do aterro, né? E aqui mostrando o solo que estava aqui embaixo, como é que ele saiu aqui para o lado, né, na lateral. Nós vamos estudar né, depois, mais à frente, no curso de Mecânica dos Solos e Obras de Terra,
como que isso acontece, como que a gente faz esses cálculos aí para que isso não aconteça. Aqui a gente mostra que um rompimento de um talude, que aconteceu em Salvador em 2005, eu também tirei isso da apostila da professora Denise, mostrando aqui um talude que foi feito, né, um corte de terra que foi feito para a construção dessa estrada, e aí esse talude não suportou, teve um rompimento, né, e destruindo a estrutura da estrada e a estrutura do próprio talude. Né, olhando nessa segunda foto aqui, olha como é que ficou. E olha a altura, né, do material que rompeu. Né. Aqui uma tragédia que aconteceu em Angra dos Reis, no ano de 2010, que foi também um deslizamento de terra que acabou acontecendo bem em cima de uma pousada. Né? Então é um processo que é um processo natural, isso aqui a gente vai ver inclusive no próprio curso de geotecnia, como que isso acontece, né? Que é um processo natural de formação de solo que a gente chama de solo coluvionar. Né? Então acontece esse tipo de deslizamento. Né? Aqui é um caso clássico, que é muito utilizado nos livros como exemplo aí da área de geotecnia e mecânica dos solos, é a inclinação aí da Torre de Pisa, na Itália, né? E acabou, nesse caso aí, virando um ponto turístico. Então, foi um problema de obra que acabou indo para um lado bom. Né? Não foi o caso dos prédios de Santos, que eu acredito que deva ter tido uma desvalorização muito grande nos apartamentos. E aqui é um caso rotineiro que a gente visualiza, né? É um prédio que foi construído, eu tirei essa foto, né? Eu passei na rua e vi, tirei a foto, achei interessante para mostrar o recalque que aconteceu aqui também. O prédio ficou torto, né? Que, por essa imagem aqui a gente consegue ver como que ele ficou torto, né? Ou seja, não foi feita uma análise do solo dessa região, né, para poder encontrar o melhor tipo de projeto de fundação para poder construir um prédio aí de 3 ou 4 andares que a gente está vendo aí.